E enfermeiros de Jaguapitã realizam protesto exigindo do STF liberação do piso salarial. A suspensão por 60 dias do prazo para o pagamento do piso salarial dos profissionais de enfermagem tem gerado uma onda de protestos na região. Ontem foi a vez de profissionais que atuam na rede municipal de saúde e, de acordo com a organização da manifestação, a organizadora, né, a Cláudia Strack, a paralisação foi feita para chamar a atenção do poder público sobre o assunto. Vamos acompanhar. O nosso manifesto foi assim, em relação ao que o STF fez, assim, pela categoria, não foi contra a prefeitura, não foi contra nenhuma entidade, nosso manifesto foi pela nossa categoria contra o STF, porque o Barroso, ele suspendeu por 60 dias, né, o repasse do nosso piso, e assim, tem muitos profissionais que ganham muito mal, que é muito mal remunerado, então a gente está lutando pela categoria, não é contra ninguém, não é contra nenhuma instituição, é a favor da nossa categoria que a gente está lutando. O manifesto foi em favor da categoria. E, segundo Cláudio, o STF deveria ter tirado os órgãos públicos dessa suspensão e, na avaliação da profissional de saúde, os estados e municípios têm condições para pagamento dos salários, diferente de outras instituições de saúde. Em relação ao STF, eu vejo assim que eles viram mais do lado do privado, do lado assim, do setor privado, das entidades privadas, dos hospitais privados. Eu acho que sim, foram eles que vieram em cima do STF para tentar vetar o nosso piso de alguma maneira, porque assim, o pessoal que trabalha no SUS vai ter o repasse, né? Já foi falado que vai ter o repasse para os municípios, para os estados, para pagar o nosso piso. Então, assim, eles agiram em cima do pessoal do privado. Para quem está acompanhando pelo YouTube, nós temos imagens dos protestos dos enfermeiros. Você pode acompanhar, enquanto a gente vai debatendo aqui também, como foi esse protesto com cartazes, bexigas, faixas, não é? E o prefeito de Jaguapitã, Gerson Luiz Marcato, disse durante a manifestação que, assim que for feita a liberação por parte do STF, o piso será pago aos profissionais de saúde do município. É uma causa de todos nós a valorização do trabalhador na saúde. Tudo que nós já passamos na saúde, tudo que nós estamos investindo na saúde, não pode ser em vão. E na base que é vocês merecem essa valorização, como você disse, o município tem feito o possível para arcar com a nossa responsabilidade com os nossos funcionários públicos, que tem feito a sua parte. Nós saímos de uma pandemia aí onde vocês colocaram a cara, colocaram o coração, arriscaram a vida de vocês para salvar a nossa população. Então, a gente sabe da necessidade da valorização de todo profissional e desde o início do nosso governo eu tenho lutado para isso. Eu sei que essa manifestação hoje contra lá o STF, que realmente já tinha passado pela Câmara, já tinha passado pelo Senado, o nosso presidente tinha sancionado e o STF foi lá e suspendeu o piso de vocês. Eu acredito que nesses 60 dias, para análise, como se eles disseram, eu acredito que eles vão liberar esse valor de piso e nós aqui em Jaguapitã não será diferente. Nós vamos acompanhar a decisão lá de Brasília. Hoje, às 11 horas da manhã, o Sindisaúde realiza no Calçadão de Londrina uma assembleia que define a questão de uma greve dos profissionais de enfermagem aqui na cidade. Isso não acontece só do Paraná, só você acompanhar pela internet, vários portais já estão anunciando outras greves. Enfermeiros já realizam protestos em diversas cidades do país. Raquel, por exemplo, em Caruaru, em Goiânia, Distrito Federal tem mobilização nesse momento, Teresina, em vários outros pontos do país, protestos dos enfermeiros nesse momento por conta do piso. Eles combinaram esse dia para fazer esse protesto nacional, até para dar uma força maior para a categoria, que está bastante insatisfeita com essa suspensão, né? É um manifesto justo, já que foi aprovado em lei, né? Eles têm direito a receber. E aí vem essa questão da suspensão por 60 dias. Mas, na verdade, até por motivos políticos, que se jogar que o STF que estava impedindo. Na verdade, as entidades de saúde, especialmente as filantrópicas, particulares, enfim, e outras entidades entraram com o pedido, porque como eles não conseguiram ter uma fonte pagadora, nenhum posicionamento do governo com relação a alguma verba, né? Como a gente falava ontem, a gente tem hospitais fazendo 50%, 60%, 70%, 80%, 90% de SUS, com uma tabela defasada há mais de 20 anos. Então, eles estavam sem condições de fazer
esse pagamento. É claro que não são todos que não podem pagar, a própria categoria reconhece, a gente ouviu aí a líder aí de Jaguapitã falando isso, né? O poder público, enfim, os municípios, o Estado tem condição de pagar esse valor e que a dificuldade estaria realmente aí nos filantrópicos. Então, foi pedido esse tempo para analisar. Na verdade, se a gente for olhar, já surtiu algum efeito. A gente já está com um projeto sendo analisado na Câmara para decidir como pagar, que esse é o grande problema, né? Como pagar sem reajuste nenhum de tabela. E então se aguarda que essa pressão toda ainda consiga ter uma resolução mais rápido lá na Câmara Federal, para que tenha realmente essa fonte pagadora e acerte com a categoria que merece muito esse reajuste. Com certeza, né? E essa questão do merecimento, acho que está em unanimidade, né? Está nem em discussão, todo mundo acha que merece esse valor. Só que, e tem uma outra preocupação também, Raquel. Como você disse, se não for reajustada a tabela do SUS, se não for dado condições para essas instituições públicas para fazer um pagamento, o medo era uma demissão em massa, que já havia sido sinalizada até por algumas entidades. As casas sinalizaram isso, né? E os hospitais filantrópicos, tipo, a gente não tem condição de aumentar uma folha de pagamento, e na maioria dos casos aí de mais de R$1 milhão, e não tem de onde tirar. A gente sabe que a realidade hoje dos hospitais, até teve uma manifestação das Santas Casas com relação a isso, muitas delas penduradas aí em bancos, né, para poder saldar já as dívidas existentes. Imagina com mais uma despesa para ser feita. Uma pena a forma como isso foi tratado. Sim. Primeiro aprovar o piso e já criar toda essa expectativa nos enfermeiros, para depois falar, olha, alguns pontos precisam ser discutidos. Né? Deveria ter sido discutido antes, analisado antes, reajustado antes a tabela, por exemplo, de pagamento desse serviço, para depois garantir esse pagamento, porque é de se entender a revolta dos enfermeiros, apesar de todo esse entendimento da forma como eles devem ser pagos, né? Desses reajustes de tabela para os hospitais. Mas é muito difícil, como a gente já falou isso aqui inúmeras vezes, você chegar para uma pessoa e falar, você vai ganhar mais. No outro dia você fala, bom, você não vai ganhar mais. Não vou te pagar. É não difícil e controlar principalmente os ânimos, né, de quem nesse momento passa por um período tão difícil como os enfermeiros depois da pandemia nos últimos 2 anos, onde eles tiveram uma carga de trabalho além do que a gente imaginava. Pan News Londrina, 10h15.